Vocês estão bem? Tranquilos, animados para a prova de sábado e domingo? Só alegria? Então tá bom. Então a gente vai começar aqui agora. São 2 horas que nós temos para fazer 60 questões. E aí a gente vai fazer exatamente as 60 questões, se Deus quiser. Nesse período aí das 2 horas, de 7 agora até as 9 da noite, não é isso? E eu quero falar para vocês o seguinte. Antes de mais nada, o professor de vocês, por ser policial civil do DF, também, né? Para quem não me conhece, logicamente, a gente costuma, em qualquer ambiente, isso vale para a polícia como um todo, qualquer ambiente que você for estar, você tem que fazer um levantamento prévio da área, né? E eu já fiz um levantamento sobre essa turma já, antes de entrar aqui hoje. Tá certo? Inclusive eu descobri que aqui só tem ninja, só tem gente fera aqui, sim ou não? Sim. Só fera, não é? Então, e detalhe, vocês aqui já estão aprovados e classificados no concurso, tá certo? E eu quero só que vocês me passem no final da aula o nome de vocês, com identidade e CPF, que eu já vou mandar nomear os senhores lá para esse concurso, tá já? Fechou? Fechado? Vamos lá então, a gente vai começar aí, já vamos arrochar de cara, a gente já vai começar a falar um monte de questões aí. Lembrando os senhores rapidamente, enquanto... Deve chegar mais gente, né? Deve chegar mais gente, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, mas a gente já vai começar, independentemente de chegar ou não mais alguém. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as atualizações do direito penal, inclusive houve várias atualizações, pós-edital, não pode ser cobrado na sua prova, ok? Porque a sua prova só pode ser cobrado a legislação que já existia à época do edital. Então, nada que é pós-edital, né, nada de novo que foi logicamente criado pós-edital, pode ser cobrado aí do seu concurso, ok? O que o professor de vocês fez? Eu fiz um levantamento de questões da banca CESP e SEBRASP de 2018 para cá e a gente fez uma triagem daquilo que realmente os caras têm pedido nas provas. E aí eu montei essa lista aqui para vocês com 60 questões e a gente vai tratar aqui da parte geral e da parte especial. Lembrando que a parte geral de vocês, o edital veio bem enxuto, a parte geral de vocês só vai cair dos artigos 1º ao 12, somente, do 1º ao 12, não cai teoria geral do crime, ok? Isso para muita gente é bom, porque tem gente que não gosta da teoria geral do crime, não é isso? E em relação à parte especial, cai 3 tipos aí de crimes, são os crimes contra a pessoa, patrimônio e a administração pública, somente. Então é o que a gente vai ver aqui agora, é disso que a gente vai tratar agora aqui com os senhores, ok? Vamos arrochar então? Mas eu quero ver vocês todo mundo animado. Não existe sono aqui, tá? Não tem sono. Polícia dorme? Vocês são policiais, sim ou não? Sim. Sim, polícia não dorme. Dorme? Não, polícia tira plantão. É verdade ou não? A gente não pode dormir, né? Então não pode ninguém dormir hoje aqui, ok? Vamos lá então, vamos começar aí. Primeira questão aí, por gentileza. A respeito da aplicação da lei penal, julgue os itens aí a seguir. Primeiro item diz o seguinte aí, ó. Lei posterior que deixe de considerar crime. Já grifa logo essa expressão, deixe de considerar crime. Grifa logo isso daí, porque é importante. Puxa uma setinha e coloque para mim que isso é chamado de abolício criminis. Ok? Essa expressãozinha aí é chamada de abolício criminis. Então ele diz o seguinte aí, ó. Lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato, faz cessarem tanto os efeitos penais quanto os efeitos cíveis de eventual sentença condenatória. Certo ou errado? Erradíssimo. Olha para mim, por gentileza, o artigo 2º do Código Penal que trata da abolício crimes diz o seguinte, faz cessar a execução e todos, escuta a expressão, todos os efeitos penais, ok? Todos os efeitos penais. Agora, por favor, os efeitos cíveis, eles permanecem. Ou seja, os extrapenais vão permanecer. Então, cuidado. Cessa a execução? Sim. Cessam todos os efeitos penais? Sim.
mas os efeitos extrapenais, eles permanecem. Então, os efeitos civis vão permanecer, portanto, a questão de número 1, ela está errada. Vamos a 2. O direito penal brasileiro proíbe a interpretação analógica. Grifa para mim aí, interpretação analógica. Todo mundo aqui sabe o que é uma interpretação analógica, sim ou não? Alguém aqui tem dúvida do que é uma interpretação analógica? A interpretação analógica ocorre da seguinte forma. O legislador, ele descreve algumas condutas, depois ele coloca uma expressão ampla, genérica, uma expressão abrangente, para abarcar aquelas que não estão ali descritas. Por quê? Vamos lá, vamos entender aqui uma seguinte situação. No homicídio qualificado, uma das qualificadoras é quando você mata alguém mediante traição, emboscada, dissimulação. Então ele coloca aí, ó, traição, emboscada, dissimulação, enfim, depois ele coloca a seguinte expressão: ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Então, veja bem, então é qualquer outro recurso que venha a dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima. Então, ele cita, por exemplo, algumas: traição, emboscada, dissimulação, enfim. E depois ele coloca uma expressão ampla, genérica, abrangente, para abarcar aquelas que não estão ali descritas, porque não tem como descrever todas as formas possíveis na lei. Então, ele tem que colocar uma expressão abrangente para abarcar isso. Isso é chamado de interpretação analógica. A gente vê muito isso lá no homicídio qualificado, a gente vê isso no crime de estelionato, a gente vê isso em alguns pontos do direito penal. Então vem a pergunta: é proibido pela lei brasileira a aplicação da interpretação analógica? Claro que não, então a questão está o quê? Errada. Vamos lá agora com relação a aspectos do direito penal para você julgar os itens aí, vamos lá. 3. Pelo princípio da fragmentariedade, grifa para mim aí esse princípio da fragmentariedade. Olha aqui para mim, por gentileza, você não pode confundir o princípio da fragmentariedade com o princípio da subsidiariedade. Olha a diferença dos dois aqui, por gentileza. Fragmentariedade significa o seguinte, preste atenção, que o direito penal só deve ser invocado quando houver lesão ou perigo de lesão, tá certo? E desde que seja grave. Quando eu falo lesão, não estou falando necessariamente de lesão corporal, não. É lesão ao bem jurídico. Então ela tem que ser o quê? Grave. Porque se for uma conduta que representa mínima lesividade, pode ser aplicado o princípio da insignificância e tornar o fato atípico, sim ou não? Então, se você entra, por exemplo, no supermercado e pega uma uva, como aquela uva não paga por ela, em tese você teria praticado um crime de furto. Tem tipicidade formal? Sim, mas não tem tipicidade material, porque isso não tem relevância penal nenhuma. Então, aplica-se o princípio de que vai dar insignificância. E detalhe, preste atenção, esse princípio da insignificância, ele decorre do princípio da fragmentariedade. Por quê? Porque a fragmentariedade você só tem que se preocupar com condutas consideradas mais gravosas. Porque se ela representar mínima lesividade, não há que se falar em punição, não há que se falar em crime, ok? Então isso é a fragmentariedade. Isso se refere ao quê? Algo mais gravoso. Agora, cuidado, diferentemente da subsidiariedade. A gente vai fazer uma questão também de subsidiariedade. A subsidiariedade ocorre, sabe em que situação? Quando outros ramos do direito forem ineficazes. Então, quando os outros ramos do direito forem ineficazes, aí você invoca o direito penal, porque ele é o ramo mais violento de todos os direitos. Então, preste atenção. Se você puder resolver um problema qualquer pelo direito administrativo, você vai resolver pelo direito administrativo. Se for pelo direito civil, você vai resolver pelo direito civil. Você não vai ter que invocar o direito penal, não. Deixa o direito penal quietinho. Agora, se os outros ramos do direito forem ineficazes, aí sim você invoca o direito penal. Então, cuidado. Quando os outros ramos do direito forem ineficazes e você tem que ressuscitar o direito penal, então você está diante do princípio da subsidiariedade. Agora, quando a conduta é considerada mais gravosa, e é só aí que vai haver punição, só aí que vai haver crime, aí a gente fala do princípio da fragmentariedade, ok? Então, bora fazer essa questão aí, ó.
Ele diz, pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve intervir em ofensas realmente graves. Sim ou não, pessoal? Aos bens jurídicos mais relevantes. Certo ou errado? Certíssimo. 4. A novatio legis in melius. O que é novatio legis in melius, por gentileza? O que é novatio legis in melius? Olha aqui para mim, por gentileza, sem ninguém copiar nada. O artigo 2º do Código Penal, no seu parágrafo único, diz que, olha para mim, ó, que lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, escuta essa que pode cair na tua prova. Lei posterior, mais benéfica, não respeita coisa julgada. Não respeita. Porque mesmo que já haja sentença condenatória transitada em julgado, surgindo uma lei penal mais benéfica, ela que será aplicada. E mais, súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Escuta só. E quem é que aplica a lei penal mais benéfica quando já há trânsito em julgado de sentença penal condenatória? Quem é? Vai. Juízo das execuções, tá certo? Então, cuidado com isso. Então, cuidado. Lei posterior mais benéfica não respeita coisa julgada. Ela pode ser aplicada, inclusive, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, bora fazer essa questão aí, ó. A novatio legis in melius se aplica aos fatos anteriores, já decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Sim ou não? Sim. Sem violar a proteção constitucional à coisa julgada. Certo ou errado? Certíssimo. Questão 5. Considere que uma pessoa tenha sido denunciada pela prática de determinado fato definido como crime. Olha bem, como crime. Que em seguida foi descriminalizado. Então, ó, no primeiro momento era crime, no segundo momento deixou de ser crime. Aí ele diz o seguinte: posteriormente foi editada a Lei B, que revogou a Lei A e voltou a criminalizar aquela conduta. Eu vou montar um esqueminha para vocês aqui. É assim, mais ou menos assim, ó. Preste atenção. Pela Lei X, por exemplo, é crime. Aí você infringiu, foi a Lei X, então você praticou um crime. Aí surge uma lei penal Y, que diz que aquilo ali agora não é mais crime. Não é crime. Descriminalizou. Aí vai, surge uma outra lei, que é a Lei Z, e diz, não, agora é crime novamente. Então, pela Lei X era crime. Pela Lei Y, deixou de ser crime. Aí, pela Lei Z, voltou a ser crime. Aí vem a pergunta agora. Vamos supor que você tenha infringido essa lei aqui, ó, Lei X. Você infringiu a Lei X, aí surgiu a Lei Y que revogou a Lei X, dizendo que não é mais crime. Depois surge uma Lei Z que revoga a Lei Y e diz, não, a conduta voltou a ser crime. Pergunta da prova agora para os senhores, sem medo. Qual é a lei que vai ser aplicada a você? A X, a Y ou a Z? Qual vai ser? A Y, perfeito. Por quê? A Y ela é o que? A mais benéfica, sim ou não? Então olha que legal aqui, ó, sem copiar. A Lei Y em relação à Lei X, ela é retroativa. Por que ela é retroativa? Porque ela é mais benéfica. Toda lei mais benéfica, nova, ela é o quê? Retroativa. Agora preste atenção. Não vai ser aplicada, não é essa daqui? Não é essa aqui que vai ser aplicada? Sim ou não? Então preste atenção. Essa Lei Y em relação à Lei Z, ela é então o quê? Vai, rápido. Ultrativa. Maravilha. Maravilha. Isso aqui é a que vai ocorrer. E neste caso a gente chama isso aqui de lei intermediária. Olha só. Lei intermediária mais benéfica. E eu vi uma questão do CESP que matou muita gente dizendo isso aqui, ó. Que a lei intermediária mais benéfica, escuta só, ela possui dupla, cuidado, ó, dupla extratividade, E tá certo, por que de fato ela possui dupla extratividade? Preste atenção. Porque em relação à primeira ela é o quê? Retroativa. Em relação à última ela é o quê? Vai, ultrativa. Então ela possui o quê? Então, dupla
extratividade, porque a extratividade compreende o quê? A retroatividade benéfica e a ultratividade. Pergunta então, qual é a lei que vai ser aplicada? A intermediária ou a última? A intermediária. Então bora fazer a questão agora para ver se sai. Vou ler toda a questão novamente, aí você vai ver se realmente sai. Considere que uma pessoa tenha sido denunciada pela prática de determinado fato definido como crime, que em seguida foi descriminalizado pela Lei A. Posteriormente foi editada a Lei B, que revogou a Lei A e voltou a criminalizar aquela conduta. É isso aqui ou não é isso aqui? É isso aqui. Aí ele fala o seguinte aí agora. Nessa situação, a última lei é que deve ser aplicada ao caso. É a última? Não, qual que é? A intermediária mais benéfica. Tá errado aí, por gentileza. Coloque aí que é a intermediária mais benéfica. Todo mundo entendeu isso? Todos entenderam? Já tinham visto questão parecida com isso ou não? Já tinham visto? Ou é a primeira vez? Inclusive essa, né? Inclusive essa. Vamos lá então, por gentileza aí. Na 6. Em face do princípio da retroatividade. Agora cuidado com isso aqui, viu pessoal? Voltando ainda na questão anterior. Voltando ainda. Cuidado com isso aqui, ó. Que possui dupla extratividade. A intermediária mais benéfica possui dupla extratividade. Isso é importante você saber. E outra coisa que é importante você saber, que é lá no início que a gente fez as questões hoje, você tem que saber que lei mais benéfica não respeita coisa julgada. Ok? Vamos lá então, questão 6. Em face do princípio da retroatividade, olha só, retroatividade de lei mais benigna, a lei anterior mais severa possui ultratividade. Olha aqui para mim, ó. Imagina só, pela lei A, vamos supor que a pena seja de 10 anos, sei lá, estou chutando aqui, inventando. Pela lei B, a pena é de 5. Você infringiu, foi a lei A. Mas aí surgiu a lei penal B que diz que a pena não é mais de 10, agora a pena é de 5. A pergunta, qual é a lei que vai ser aplicada a você, não é a lei B, sim ou não? Por quê? Porque ela é mais benéfica, então ela é o que? Vai retroativa. Então, a nova lei é retroativa. Essa lei aqui vai ser ultrativa, essa anterior? Nunca, né? Porque ela é mais gravosa, como é que ela vai ser ultrativa? Então, a questão está o quê? Errada. Errada. 7. Um cidadão sueco tentou matar o presidente da República. Grifa para mim aí. É o crime que ele cometeu, que é uma tentativa de homicídio, né? Que ele tentou matar o presidente, uma tentativa de homicídio. E detalhe, era o presidente da República do Brasil. Aí ele diz o seguinte, que se encontrava em visita oficial à Suécia. Aí ele coloca aí, ó, nessa hipótese, o crime praticado, veja bem, ó, o crime praticado não ficará sujeito à lei brasileira. Tá certo ou tá errado isso? Por quê? Aí ele fala, nessa hipótese, o crime praticado não ficará sujeito à lei penal brasileira. Isso aí está certo ou está errado? Por que está errado? Porque isso é um caso de quê? Isso é um caso de quê? Quem é que sabe dizer? É um caso de quê isso aí? É um caso de quê, rápido? De extraterritorialidade o quê, vai? Isso, coloque aí para mim. É extraterritorialidade incondicionada. Se é essa territorialidade incondicionada, é a lei penal brasileira que vai ser aplicada. Portanto, a questão está o quê? Errada, não é errada? Questão de número 8. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro. Grifa para mim aí, ó. Navio que esteja a serviço do governo brasileiro. E para agora e olha para mim. Se é um navio que está a serviço do governo brasileiro, em qualquer ponto do mundo onde ele estiver, é uma extensão do território nacional, sim ou não? Vai? Então, qual é a lei que se aplica? É a nossa ou a de lá? A nossa. É um caso de quê? De territorialidade por extensão. Ok? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro. Até aí está certo, sim ou não? Ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro, certo ou errado? Certo, né, pessoal? Isso aí é um caso, coloque aí por gentileza,
que é um caso de territorialidade por extensão. Ok? 9. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiquidade, grifa para mim essa teoria da ubiquidade, quando se fala do tempo do crime. Tá certo isso, galera? Errado. Olha para mim, por gentileza. Se é tempo do crime, a teoria é o quê? Da atividade. Agora, quando é lugar do crime, que é o quê? Ubiquidade ou mista. Cuidado, porque isso aí está errado. Tempo é atividade. Lugar é o quê? Ubiquidade. Ok? Cuidado com isso. Tá muito rápido, filhotes? Porque eu estou ligado no 220 volts, porque eu tenho só 2 horas para fazer 60 questões, tá certo? Vamos lá então na questão de número 10. Essa número 10 também é interessante. Olha só. O direito penal admite a aplicação da analogia. Grifa para mim aí analogia. Grifa rapidamente a analogia. Parou agora, olha para mim, preste atenção. Por gentileza, olha a malandragem. Primeira coisa, analogia é diferente de interpretação analógica. Interpretação analógica a gente já viu agora há pouco, e nós sabemos se o nome é interpretação analógica, é porque é uma forma de interpretar a lei. Agora, por favor, aqui não fala em interpretação analógica. Aqui fala em o quê? Analogia. Certo ou errado? Olha para mim aqui, por gentileza. Se é analogia, primeiro, analogia não é forma de interpretação da lei. Já começa por aí. Analogia é forma de autointegração da lei, quando você busca um caso semelhante que não está descrito em lei. Perfeito? Professor, eu já decorei isso, mas eu não sei um exemplo real disso. Então você vai saber um exemplo real disso agora. Por exemplo, uma mulher está morrendo e para salvar a vida dela, tem que realizar a manobra abortiva. Ou você realiza o aborto ou ela morre. Então pode ser feito esse aborto, sim ou não? Pode ou não pode? É o chamado aborto terapêutico ou necessário. Qual que é isso? Para salvar a vida da gestante. Agora preste atenção aqui, por gentileza, sem ninguém copiar absolutamente nada agora. O artigo 128 do Código Penal diz que, neste caso, quem deve realizar o aborto é o médico, sim ou não? Sim. Mas vamos supor que não exista médico naquele local. Pode acontecer ou não pode? Vamos supor que não exista médico naquele local. Aí vem a pergunta, vai deixar a mulher morrer? Claro que não. Então, neste caso, se houver ali um enfermeiro, um parteiro qualquer, que vier a realizar a manobra abortiva para salvar a vida da gestante, então, neste caso, pode ser aplicado ou pode ser aplicada, melhor dizendo, a analogia. O que é analogia? Você buscar um caso semelhante que não está descrito em lei. Ok? Agora, por favor, repete comigo só quem vai passar em concurso. Quem não vai, pode ficar caladinho. Fala comigo. A analogia, em matéria penal, só cabe in bonam partem. Tá certo? Só em favor da parte, em favor do réu. Não existe analogia em malam partem, em direito penal. Só em bonam partem. Então, bora fazer essa questão agora. Ele diz aí, ó. O direito penal admite a aplicação da analogia, sim ou não, desde que seja para beneficiar o réu. Certo ou errado? Certíssimo. Vamos aí à questão de número 11. A lei temporária, grifa para mim lei temporária, com término do período de sua duração, perde totalmente sua vigência e aplicação. Isso é verdade? Isso é verdade ou é mentira? Olha aqui para mim, por gentileza, preste atenção. A lei temporária e a lei excepcional, as duas, elas são ultrativas. Quem garante isso? Artigo 3º do Código Penal. Artigo 3º do Código Penal garante que a lei temporária e a lei excepcional, ambas são ultrativas. O que é isso, professor? Embora elas não existam mais, elas são aplicadas a fatos que ocorreram quando elas ainda estavam em vigência. Então isso aí está o quê? Errado. De acordo com o artigo 3º do Código Penal. Coloque para mim, por gentileza,
que essa lei temporária ela é ultrativa. Coloca aí para mim que ela é ultrativa. E coloca também, não é só ela não, a excepcional também é ultrativa. Vamos lá, 12. A lei penal mais benéfica, grifa para mim mais benéfica. Aplica-se ao crime continuado, grifa crime continuado. Ou ao crime permanente, grifa crime permanente. Ainda que ocorra a superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva. Olha para mim, por gentileza. Súmula 711 do STF diz o seguinte. Olha aqui para mim, por todo mundo. Que quando se tratar de crime continuado ou crime permanente, aplica-se a lei penal mais gravosa, desde que essa lei mais gravosa entre em vigor antes de cessar o crime continuado ou antes de cessar o crime permanente. Então vai ser aplicada a mais benéfica ou a mais grave? Então aí fala que é a mais benéfica, então a questão fica o quê? Errada. Aplica-se a mais grave, de acordo com a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, número 14. Não, 13, desculpa, 13. Crime de genocídio, grifa para mim, genocídio. Olha para cá todo mundo agora que eu não vou nem concluir a questão antes de falar isso aqui para vocês. Se o crime for de genocídio, e esse crime for praticado por um brasileiro, ou por alguém domiciliado no Brasil, mesmo que não seja brasileiro, então se o cara que pratica o genocídio é brasileiro, ou domiciliado no Brasil, cuidado, aplica-se a lei penal que vai brasileira. Tudo bem? Não importa onde esse genocídio ocorreu, não importa. Pode ter ocorrido aqui ou lá fora, não importa. Então vamos lá, ele diz aí, ó. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena, por estrangeiro domiciliado no Brasil. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que pensa, o povo alienígena deve ser ET, alguma coisa assim. Não, pessoal. Povo alienígena significa povos de outras nações. Então a questão está correta. Tem gente que pensa que o povo alienígena aí, não é o ET, alguma coisa do tipo, né? Mas não é não. Tá tudo certo, né? Vamos lá, 14. Crime contra a administração pública nacional, grifa isso aí para mim, crime contra a administração pública, praticado no exterior, ficará sujeito à lei brasileira. Até aí tá certo, sim ou não? Tá ou não tá até aí? Tá. Quando o agente criminoso que estava a serviço da administração regressar ao Brasil, sim ou não? Errado. Errado. Coloque para mim que esse aí é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Se é incondicionada, o agente não precisa regressar ao Brasil. De novo, repetindo, isso aí é um caso de extraterritorialidade, o que vai incondicionada. E se é incondicionada, o agente não precisa regressar ao Brasil, porque regressar ao Brasil seria uma condição. E, na verdade, nós estamos diante de um caso de extraterritorialidade incondicionada. Então, não tem que cumprir condição nenhuma. Tudo bem? Então, está errado aí, porque ele fala que o cara tem que regressar ao Brasil. Errado. 15. Crime praticado em embarcação de propriedade de governo estrangeiro. Grifa para mim essa expressão aí, ó. Embarcação de propriedade de governo estrangeiro. Para agora e olha para mim. Todo mundo atento aqui agora. Vamos inverter isso? Vamos inverter. Invertendo. Um crime praticado a bordo de uma embarcação ou aeronave que esteja a serviço do governo brasileiro lá fora. A pergunta é, não é uma extensão do território brasileiro? Sim ou não? Então aplica-se a lei penal que vai Brasil? Então agora o contrário. Se for de governo estrangeiro que esteja no Brasil e o crime ocorre aqui, aplica a lei nossa ou a deles? A deles, pelo princípio da reciprocidade. Então coloca aí para mim, por gentileza, que isso aí é uma extensão do país estrangeiro. É uma extensão do país estrangeiro. Se é uma extensão do país estrangeiro, aplica a lei nossa ou a deles? A deles. Aí ele diz aí, ó, olha o que ele diz. Crime praticado em embarcação de propriedade de governo estrangeiro,
quando se encontrar em mar territorial brasileiro, ficará sujeita à lei brasileira? Não, à lei estrangeira. 16. Aplicado no direito penal brasileiro o princípio da alteridade, grifa para mim esse princípio. Agora olha para mim, por gentileza, e seja sincero e me responda. Todo mundo aqui sabe o que é o princípio da alteridade? Quem não sabe, seja sincero. Professor, eu não sei. Então todo mundo sabe, sim ou não? Então o que é o princípio da... Não sabe? Então não sabe, então vai saber agora. Todo mundo aqui agora, ó. Isso é importante, você precisa ser sincero com você mesmo, porque você tem até sexta-feira para errar. Não pode errar no sábado e no domingo. Então até sexta você pode errar. Tá certo? Então preste atenção aqui, por gentileza. Princípio da alteridade significa que não se pune autolesão. Autolesão não é crime. Se eu lesionar a mim mesmo, cortei meu pulso aqui, cortei. Eu cometi algum crime? Não, porque eu não estou lesionando terceiros, eu estou lesionando a mim. Só é crime se eu lesionar a terceiros, não a mim. Se eu, por exemplo, pegar meu celular aqui e jogar no chão aqui, pá, quebrar meu celular, eu cometi algum crime? Não, porque eu não lesei a terceiros. É o princípio de que vai dar alteridade. Esse princípio da alteridade significa, sabe o quê? Que só é crime aquela conduta quando você atinge a terceiros, não a si mesmo. Então, bora fazer a questão agora. Aplicado no direito penal brasileiro o princípio da alteridade, assinala que para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, sim ou não? Sim ou não? Sim. E é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Certo ou errado? Certíssimo. Todo mundo entendeu essa? Vamos lá. 17. O presidente da República, em caso de extrema irrelevância e urgência, pode editar medida provisória, grifa para mim medida provisória, para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Parou geral e preste atenção aqui agora, ó. Somente lei, escuta bem a expressão, somente lei, em seu sentido estrito, pode tipificar crime e cominar penas. Somente lei, em sentido estrito, pode tipificar crime, tá certo? E cominar penas. Medida provisória, jamais. Tudo aquilo que ele colocar na prova que não for lei, está errado. Somente lei, em sentido estrito, pode tipificar crime e cominar penas. Então, jamais o presidente da República pode editar uma medida provisória para agravar a pena de crime. Jamais. Outra coisa, olha para mim aqui, por gentileza. Artigo 62 da Constituição Federal proíbe que medida provisória venha a versar sobre matéria penal. Agora chega o STF, que dá sempre um jeitinho de dar uma burlada na Constituição e diz, não, pode sim, mas desde que seja sobre tipo penal não incriminador. Aí, se é tipo penal não incriminador, tudo bem. Mas se for para incriminar, para cominar penas, aplicar a pena, para aumentar a pena, agravar a pena, é somente o que vai? Lei, em seu sentido estrito. Portanto, essa questão está errada. Cuidado, medida provisória não pode versar sobre matéria penal, tá? Somente sobre matéria penal não incriminadora. Agora, se for para incriminar, se for para cominar penas, se for para agravar a pena, só lei. Ok? 18. O princípio da bagatela imprópria. Grifa para mim esse princípio da bagatela imprópria. Eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui. Todo mundo aqui sabe o que é bagatela imprópria? Quem não sabe, seja sincero, professor, eu não sei o que é. Assuma aí, vai. Quem não sabe? Então vai saber agora. Preste atenção aqui, ó. O princípio da bagatela, que também pode ser chamado da insignificância, ela pode ser, olha só, ele, na verdade, pode ser, princípio da bagatela pode ser própria ou imprópria. Então, preste atenção na diferença aqui para vocês entenderem. Na bagatela própria, é aquela que vocês já estão acostumados. Ela tem tipicidade formal, mas não
tem tipicidade material. Então, de novo, tem tipicidade formal? Sim. Tem tipicidade material? Não. Se não tem tipicidade material, o fato é o quê? Vai. Atípico. Agora, cuidado. Professor, e a bagatela imprópria? Na bagatela imprópria, tem tipicidade formal? Tem. E tem tipicidade material também. Então, tem as duas tipicidades. Aí você fala assim, então o fato é atípico? Não. Se tem as duas tipicidades, o fato não vai ser atípico. Então, neste caso aqui, olha bem para vocês não errarem. Neste caso aqui, ó, o juiz deixa de aplicar a pena. Então, aqui, ó, deixa de aplicar a pena por não ser necessária. Embora tenha tipicidade formal e tenha tipicidade material, a pena é desnecessária. Como assim, professor? Não entendi. Então preste atenção aqui para vocês entenderem. Como é que é seu nome, colega? É? Maísa? Situação hipotética, não vai bater no professor não, né? Não vai bater não, né? Então tá bom. Vamos supor que nós dois sejamos casados. Eu sei que você deve ser até noivo ou casada, mas, né? Mas vamos lá, só situação hipotética. Se seu companheiro estiver aqui, eu não vou apanhar não, né? Olha só, vamos supor que nós dois sejamos casados. E aí você me lesiona. A lesão leve, você me lesionou. Se você me lesionou, é sinal de que você praticou lesão corporal, concorda? Tem tipicidade formal? Tem, na forma da lei. Tem tipicidade material? Tem, porque tem relevância penal. Só que, na linguagem do PEB agora, todo mundo, linguagem pebística, nós já nos reconciliamos. Nós já estamos, na verdade, na linguagem do PEBA, de boa. Entendeu? Estamos de boa. Está tudo em paz, agora só love, não tem mais nenhum estresse entre a gente. Então, veja bem. Teve tipicidade formal? Sim. Teve tipicidade material? Sim. Mas a pena é o que nesse caso? Desnecessária. Só se for de você para mim, tá? Porque se for o contrário, é Maria da Penha, eu estou lascado. Entenderam agora, galerinha? Então, olha para mim todo mundo, na tipicidade, desculpa, no princípio da bagatela própria tem tipicidade formal, mas não tem tipicidade material. Na imprópria tem as duas. Tem as duas. Só que a pena é o que? Vai? Desnecessária. Tudo bem? Então, bora fazer essa questão aí, bora lá. O princípio da bagatela imprópria, grifa pra gente esse princípio. E aí, olha bem, aí agora que eu quero ver se você é realmente ninja, porque eu sei que você é. Ele diz assim, ó, implica a tipicidade material. Ou seja, ele está dizendo que não tem tipicidade material. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tem as duas. Aqui não tem tipicidade material, é a bagatela o que vai? Própria. A imprópria tem as duas. Só um minutinho. Antes de vocês, todo mundo aqui tem liberdade de fazer a pergunta que quiser fazer, mas o professor de vocês é meio surdo, tá? De tanto que eu atirei da vida. Eu já paguei muitos micos em sala de aula há pouco tempo. Sabe por quê? Um aluno me chama ali, eu olho para cá, penso que ele está chamando aqui assim, ó. E às vezes fala e eu não consigo entender. Então, às vezes é necessário que você baixe a máscara para eu fazer a leitura labial, por gentileza. Faça a sua pergunta, mas baixa a máscara um pouquinho. Imprópria. Da bagatela imprópria. Aquele que é... No caso do... Perdão judicial? No caso de haver perdão judicial, ela é muito semelhante a isso daqui. Por quê? O que é o perdão judicial? Perdão judicial, a gente vai ver isso hoje ainda. Pode ocorrer no homicídio culposo e pode ocorrer também na lesão corporal culposa. Tudo culposo. Quando as consequências do ato atingem o próprio agente de forma que vai tão grave, que qualquer sanção aplicada a ele seria o que vai? Desnecessária. É muito parecido, semelhante. Vamos lá então, por gentileza, a questão 18 ficou errada. Concorda, pessoal, que está errada? Todo mundo concorda que está errada? Entenderam por que está errada?
19. O princípio da subsidiariedade parou agora. Grifa aí para mim. Grifa. Subsidiariedade, grifa aí. Eu falei agora há pouco. A diferença entre o princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade. Vamos só relembrar. A fragmentariedade, a conduta para ser punida tem que ser o quê? Grave, sim ou não? E na subsidiariedade é quando os demais ramos do direito forem o que vai? Ineficazes. Não foi isso que a gente falou no início? Então vamos ver aqui agora, vamos ver. O princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutela uma pequena fração dos bens jurídicos protegidos, operando nas hipóteses em que se verificar lesão ou ameaça de lesão mais intensa. Ei, isso aí é princípio da subsidiariedade ou fragmentariedade? Então tá errado, coloca aí, é o princípio da fragmentariedade. 20. Eu estou muito rápido, não estou? Ligado no 220 volts. Mas vocês estão conseguindo acompanhar? É porque a gente tem pouco tempo para fazer uma dezena de questões aí, tá certo? Vamos lá então. 20. O princípio da adequação social. Grifa para mim esse princípio, adequação social. Olha para cá, por gentileza, por favor. Vou fazer algumas perguntas para você, você me responde, por gentileza. Primeiro, qual que é o seu nome? Mariana. Mariana, você tem tatuagem? Tem? Tem tatuagem, estou vendo. Você tem brinco também. E você também tem piercing. Eu não peguei o exemplo da colega aqui à toa, não. Foi de propósito. Porque ela tem piercing, tem brinco e tem tatuagem. Agora eu pergunto. Quem, de fato, botou esse piercing em você, quem colocou esse brinco em você, quem fez essa tatuagem em você, em tese teria praticado crime. Eu disse em tese. Por que em tese teria praticado crime? Crime de lesão corporal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Só que isso representa mínima lesividade e é uma conduta socialmente aceita. Conduta o que eu falei? Vai rápido? Socialmente aceita. Então preste atenção. Se é uma conduta socialmente aceita e ela representa mínima lesividade, então, neste caso, aplica-se o princípio da adequação social. Como é que é o nome do princípio? Rápido? Então, é simples assim. Se a conduta é socialmente aceita, adequação social. Fácil? Então, bora fazer a questão. O princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador que deve buscar afastar a tipificação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Sim ou não? Sim, é a definição. 21. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Cuidado com essa. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado. Mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Parou agora. Foi revogado por uma lei, mas aquela conduta passou a migrar para outra lei ou para outro tipo penal. A pergunta, nesse caso, houve abolício criminis? O crime foi abolido? Não, né, pessoal? Alguém sabe o nome disso? Coloque aí para mim, o nome disso é continuidade normativo típica. Coloque para mim que o nome é continuidade normativo típica. Professor, o que é isso? Que não houve abolício criminis. Significa apenas que um crime migrou de um ponto para outro, de uma lei para outra ou de um artigo para outro. Alguém fala assim, professor, eu sei isso de cor, mas eu não sei um exemplo real para eu entender. Vou te dar um exemplo real. O crime de atentado violento ao pudor, que era tipificado no artigo 214 do Código Penal, ele foi revogado desde 2009. Então, desde 2009, não existe mais o crime de atentado violento ao pudor. Só que deixou de haver crime? Não. Deixou de haver o crime de atentado violento ao pudor. Então, o artigo 214 do Código Penal foi revogado.
Mas, preste atenção, aquela conduta que era considerada atentado violento ao pudor, migrou do artigo 214 para o 213. Em outras palavras, aquele crime que era chamado de atentado violento ao pudor, hoje é estupro. Então não houve abolício crimes, houve uma migração de um tipo penal para outro. Saiu do atentado violento ao pudor e ingressou lá no crime de estupro. Isso é chamado de continuidade normativo típica, mas não houve abolício crimes. Então, bora fazer essa questão. Vamos ver. Manuel praticou a conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado. Mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu abolício crimes com a edição da nova lei. Sim ou não? Certíssimo. É isso aí. 22. A novatio legis in melius, olha para mim aqui agora, parou o geral. Pergunto aos senhores, ela pode ser aplicada antes do trânsito em julgado? E depois também? Então ela pode ser tanto antes quanto depois, sim ou não? Então olha o que ele está dizendo aí, ó. A novatio legis in melius só poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito em julgado. Já está o quê? Já está errado, pode ser depois também, já vimos isso hoje. Não é só antes, pode ser depois também. Vamos lá, 22 ficou errada. 23.